Olá, pessoal, olá. Vou fazer uma dica pra você. Vamos para mais um dia de live. Vamos conversar hoje, direta. Oi, Bill, tudo bem? Bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um assunto, como diz o paulista, da hora. Oi, Diana, tudo bem? Bem-vindas aí à live, mais uma live. Oi, Cris. Oi, Bebel, tudo bom? Como é que vai aí, São Francisco do Glória? Pode dar um like aí, galera, dar um coraçãozinho, apertar o aviãozinho, convidar pessoas para assistirem a live. E vamos aqui. Ih, eu preciso tirar o som aqui do celular. Pronto, tirei. Beleza, tirei. Conversar hoje mais um pouco, né? Mais uma live. Oi, mãe! Olha eu aqui. Tudo bem? Saudade de você. Vista Alegre, Adriana Rangel, bem-vindas. Jardel Moura, bem-vindas. Bem-vindos a mais uma live. Só para lembrar vocês, né? As lives agora, elas também estão sendo transmitidas pelo YouTube. Oi, Gia, de Floripa, tudo bom? Oi, Léo. Léo, meu ex-aluno, farmacêutico maravilhoso, atuando aí em drogaria, na atenção farmacêutica. Parabéns, Léo. Minha farmacêutica esteta maravilhosa entrou na live. Em breve, surpresa, né, Cris? Oi, Marli. A Cris, na verdade, a Cris Leão é uma farmacêutica esteticista maravilhosa, pessoal. Ela tem uns cursos maravilhosos aí para quem quer trabalhar com uma estética, né? Procedimentos seguros. Oi, Fernanda. A Cris, na verdade, ela entrou aqui na live para dar um confere, ver se a minha pele continua linda, porque ela que cuida da minha pele. E ela está aqui, como diz o carioca, me zoando, me chamando de energizada, porque eu não sei se vocês viram, mas hoje eu coloquei no story que eu fui tomar um banho de rio aqui no quintal da minha casa, aqui na roça, para me energizar, para preparar essa live para vocês, para a gente conversar hoje mais um pouquinho, né, nessa série, oi Vitor, nessa série de live que a gente está fazendo, abordando um tema, oi mãe, obrigada, abordando um tema da hora. Oi Fernanda, minha fã mora na Bahia, eu sou fã de Salvador. Obrigada por você estar aí, obrigada. Vamos falar de um tema, como diz... Oi, Daniele, tudo bem? Olha, muito obrigada, Cris. Eu tô linda, é resultado do seu trabalho. Um tema da hora, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre saúde sexual no homem, né? Existe um certo tabu em se falar da sexualidade masculina. Os homens, eles ficam com um pouco de receio, mas como eu falei para vocês, eu também estou aqui no YouTube, e no YouTube eu vou conseguir projetar para vocês um estudo de caso, na verdade, né, de uma aluna da mentoria sobre uma paciente dela que ela está ajudando no emagrecimento, e essa paciente também relata baixa da libido. É só aí, quem quiser vir para o YouTube, no YouTube vocês vão conseguir. E aqui vocês não vão conseguir, porque lá no YouTube eu consigo projetar. E aqui pelo Instagram eu não consigo. Douglas, bem-vindo. Marjan, bem-vindos. Eu quero contar uma coisa para vocês, que eu estou muito feliz. Nessa casinha que eu tenho aqui na roça, eu venho desde novembro construindo uma horta, né? Uma horta de medicinais e comestíveis também. E ontem eu colhi quiabo, não sei se vocês gostam de quiabo, né? Na Bahia se usa o quiabo, né, para fazer o caruru, em Minas, frango com quiabo. Oi, Douglas, ótima noite para nós, bem-vindo, né? Na Bahia se usa, na verdade, eu acho que ele é uma verdura, né? Na verdade, o quiabo é um fruto. Ele é um fruto. Gostaria de saber também sobre a baixa da libido. Ah, sim, Fernanda, a gente vai fazer uma live
Eu falei semana passada, né, um pouco sobre a libido feminina. Semana que vem eu vou fazer essa live com uma médica da medicina integrativa. Ela é especialista em sexualidade, né? Então a gente vai falar muito semana que vem sobre a saúde sexual da mulher. A doutora Priscila Pirro, ela também ela é professora também, e ela é minha aluna na pós da PUC, no Rio de Janeiro, na medicina integrativa. Então a gente vai fazer essa live juntas semana que vem, e a gente vai falar bastante da saúde da libido feminina. E hoje, oi Flávia, tudo bem? Conseguiu? Fechou o curso? Me conta. Oi Dani. E aí hoje a gente decidiu abordar esse tema porque, pessoal, os homens agora nessa pandemia estão sofrendo também. Oi Fernanda Chaves. Tudo bem? Minha mestre da fitoterapia, ó, que chique. E realmente eu sou mestre, eu fiz mestrado também. E a baixa da libido acontece nesse momento com homens jovens, homens aí na faixa dos seus 32, 35 anos de idade. Nós sabemos que a menopausa mexe, a pandemia, né, pessoal, mexe muito com a libido, porque está relacionado aos fatores hormonais, né? A libido está relacionada também aos fatores psicológicos, aos fatores ambientais, né? Que nós estamos todas e todos expostos aos fatores ambientais, e nessa pandemia deu uma esquisitice, né? E está muito pesado, a pandemia está presente assim com uma força total. Nós precisamos continuar nos cuidando, nos protegendo, cuidando das pessoas que nós gostamos, né? Cuidando uns dos outros, umas das outras, e pensando no próximo. Pessoal, dá um aviãozinho aí, convida mais pessoas. Quem quiser migrar para o YouTube, vem para o YouTube, porque eu vou apresentar um estudo de caso e vou apresentar no YouTube. Deixa eu mostrar para vocês o que eu colhi hoje. Oi, Leira Rodrigues. Olha, isso aqui foi tudo plantado por mim, colhi na minha horta. Manjericão roxo, não sei se vocês conhecem. Oi, Josemara, de Santa Catarina. Oi, Sidney, tudo bom? De Santa Catarina, ó, tá no YouTube. Pessoal, pode migrar para o YouTube. Olha, manjericão roxo, que eu colhi na minha horta. Erva cidreira, né? Aqui nessa região, alguns lugares chamam de cidrão, de cidró, mas aqui para nós é erva cidreira, que é a Lípia alba. Alfavaca, minha mãe conhece alfavaca. Minha mãe fez muito chá de alfavaca pra gente, usa muito alfavaca na culinária. Manjericão verde, né, o manjericão comum, esse que a gente está mais acostumada a usar. Uma variedade de menta. Olha, isso aqui é uma espécie de menta. Eu nunca sei qual das mentas que elas são tão parecidas, mas essa aqui, ela tem o cheiro da bala garoto. Lembra muito a bala garoto. E as mentas, e essa aqui é uma flor que eu não sei o nome, mas é uma flor linda, né? Ela tem aqui na porta da minha casa. As mentas, elas têm mentol, e o mentol é refrescante, né? E ele é muito termogênico, então ele atua muito como termogênico. Todas as vezes que vocês quiserem fazer um chá, um suchá termogênico, vocês devem usar a menta para ajudar na termogênese. Então, pessoal, eu vou começar me apresentando. Tem muitas pessoas que estão chegando aqui que ainda não me conhecem, né, que são seguidores, né? Agora a gente chama de seguidores, são alunos e seguidores novos, né? Alguns alunos da graduação que estão chegando aqui pela primeira vez também para assistir a live. Oi, Cláudia, tudo bem? Bem-vinda. A Cláudia está no YouTube. Se vocês quiserem, pessoal. Oi, Geisa, tudo bom?
Melissa, tem melissa plantado aqui na minha horta também. Ontem a gente colheu um pouco. Gregório Batista, bem-vinda. Deixa eu me apresentar então para as pessoas que estão chegando agora. Ô Pretinha, tudo bom? Diretamente de Teresina. Eu sou Jeane, né? Como vocês já viram aí no Instagram. Sou professora, sou farmacêutica, então eu sei que tem muitos farmacêuticos aqui na live. Eu estou muito feliz por isso também. Né? A nossa profissão de farmácia é uma profissão muito bonita, muito promissora. E agora nós também estamos atuando na farmácia clínica, atuando com prescrição. Então eu fico muito feliz de ter farmacêuticos e farmacêuticas aqui. Oi Grace, só para falar em farmacêutica e farmacêutica, entrou a minha querida aluna Grace, uma excelente profissional que trabalha com cabelos, com tricologia, com a saúde do couro cabeludo. Inclusive temos novidades, né Grace? Uma parceria aí pela frente. Neuza, de Lisboa. Ô, querida, tudo bem? Eu me formei pela Federal do Maranhão, eu adoro o Maranhão. Já fui muito no Maranhão, já fui nos Lençóis, já fui na capital. Eu me formei na Federal Fluminense, na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, né, em Niterói. Fiz a minha primeira especialização foi em homeopatia. Portanto, eu sou farmacêutica homeopata também. Eu fiz alguns cursos de fitoterapia, né? Fui aluna do IARGE, que é o Instituto, tinha, né, o Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro. Eu viajei o Brasil na minha graduação, pessoal, antes de me formar. Eu viajei muito pelo Brasil para conhecer e estudar fitoterapia, porque não tinha fitoterapia na faculdade. Aliás, são poucas as faculdades que têm fitoterapia na graduação. Oi, Valéria, bem-vinda. Então, eu rodei assim, eu fui a muitos congressos para estudar homeopatia, fitoterapia, porque na faculdade de farmácia nós temos uma disciplina de farmacognosia, que é o estudo químico, né, da química das plantas medicinais, e foi onde eu vi um pouco de fitoterapia. Eu tô, pessoal, no YouTube também, tá? Quem quiser ir para o YouTube, que lá no YouTube eu vou mostrar um estudo de caso. E assim eu fui aprendendo fitoterapia no decorrer. Depois, quando eu fiz a minha especialização, essa planta que você colheu, o nome dela é estrelo, não, eu colhi hoje manjericão roxo. Ó, aqui, não sei na sua região, mas aqui esse é o manjericão roxo, erva cidreira ou melissa. Colhi essa variedade de menta aqui. Ah, você está falando a flor? Ah, não sei o nome dela. Colhi essa espécie de menta, que é miudinha, que tem o cheiro da bala garoto. Colhi manjericão verde, né, manjericão comum. Colhi quiabo, colhi milho verde. Ah, é estrelitiza. Ah, ela lembra mesmo, uma estrela. E olha, então deixa eu acabar de me apresentar. E eu fiz alguns cursos de fitoterapia. Depois eu fiz meu mestrado, né? Meu mestrado foi, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eu fiz em fitoterapia em plantas medicinais. Isso tudo, eu venho estudando fitoterapia desde 1989, quando eu encontro, né, eu me aproximo na faculdade de uma professora da química orgânica que trabalhava com extração de óleos essenciais, com caracterização química de plantas medicinais. Oi, Fábio, bem-vinda. Tânia, doutora Tânia Guimarães Santa Rita, uma professora, uma pessoa, um ser humano maravilhoso, que eu tenho muito afeto por ela. Depois ela foi morar no Sul, é uma figura, assim. A Tânia foi uma amiga, uma irmã, por vezes, né? A Tânia deve ter, as filhas dela hoje devem ter 40 anos, então ela quase tinha idade para ser minha mãe. Foi uma pessoa que me adotou, que me ajudou muito na minha vida profissional e que me direcionou,
né, o meu primeiro projeto para trabalhar com plantas medicinais em comunidade foi com ela em 1992, 91, não me lembro mais, onde eu fui bolsista do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, né, e Tecnologia. E aí eu enveredei, né, pela pesquisa com plantas medicinais. E depois aí eu fui, me formei, graduei, fiz especializações, eu fiz 2 especializações, depois eu fiz mestrado e doutorado com plantas medicinais. Hoje eu sou professora de graduação, sou professora de pós-graduação, né? Atualmente eu atuo como professora na Unifeso, em Teresópolis, onde eu estou desde 2015, com algumas disciplinas, mas a minha disciplina principal lá é homeopatia e atenção farmacêutica em unidades públicas de saúde. Eu atuo como professora na Estácio de Sá, de Petrópolis. A minha disciplina, eu agora estou super feliz que eu estou dando a disciplina de fitoterapia clínica também, para nutrição. Oi, João. A Tânia é o máximo. Você conhece a Tânia? A Tânia é maravilhosa. E dou aula na pós-graduação da PUC, no Rio de Janeiro, em Medicina Integrativa, para médicos. Dou aula na pós da UFRJ, uma pós em fitoterapia, onde eu falo sobre fitoterapia na medicina veterinária. Eu sei que tem veterinário aqui. E dou aula também na pós-graduação da Estácio de Sá, que a gente, né, trabalha no Brasil inteiro, onde eu dou aula de fitoterapia nas patologias. Então, por que eu estou fazendo uma apresentação bem ampla? Então, assim, eu já fui na medicina, na nutrição, na farmácia, na veterinária, porque, pessoal, profissional de saúde, hoje, né, eu vou falar para vocês que estão aqui, que são profissionais de saúde, né, eu sei que a maioria de vocês aqui são profissionais de saúde, vocês são farmacêuticos e farmacêuticas, nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, dentista, terapeutas, enfermeiros. Porra, tem uma galera aí da enfermagem que é muito boa. Vocês são os profissionais do futuro. Na verdade, o futuro já chegou. O futuro da fitoterapia, o futuro das plantas medicinais já está aí, já é uma realidade. Não tem mais volta, não tem mais retorno. Basta vocês olharem, esses vidrinhos que estão aqui em cima de mim são plantas medicinais desidratadas, são droga vegetal. Eu comprei todas em casa de produtos naturais, porque eu ainda não tenho quantidade grande para secar as minhas, né? Ainda não fiz uma estrutura. E vocês já provavelmente já repararam quantas lojas de produtos naturais tem no mercado, né? Nas cidades. Não só de produtos naturais que vendem de grãos a pós de plantas medicinais, como casas especializadas só em chá. Assim como acessórios para chá. Olhem essa chaleira. Olha que linda. Essa é a minha segunda Aladim. Tá? Então isso tudo por que tem esse mercado? Porque tem procura. E quem está capacitado para trabalhar com plantas medicinais? Vocês que são profissionais da área da saúde, gente. Então, o farmacêutico, por exemplo. O farmacêutico, ele não precisa estar atuando só na clínica para trabalhar com fitoterapia. Vocês já repararam quantos medicamentos fitoterápicos tem na drogaria que vocês trabalham? Vou só lembrar alguns aqui para vocês. Ó. Fisioton, Rhodiola rosa, Pasalix, Sintocalme, Androsten, Arpadol, Espinheira Santa, Xarope de Guaco, Edera Helix, Axê, pomada de calêndula. Ou seja, tem muitos fitoterápicos para vocês trabalharem em drogaria. Você, prescritor, você, profissional de saúde, você precisa saber e conhecer os fitoterápicos que tem na drogaria. Ginkgo biloba, Simicifuga racemosa,
que são de prescrição médica, Hipericum perforatum, cavo a cavo, olha, acho que eu já falei uns 20. Por que que é importante que a gente saiba? Porque os nossos pacientes, os nossos clientes, qualquer transeunte entra na drogaria e compra. Então, é importante que vocês conheçam para vocês orientarem. Os que nós não podemos prescrever, por exemplo, o Rafael, que acabou de entrar na live, que foi meu aluno de farmácia. Inclusive, foi meu aluno da disciplina eletiva de fitoterapia clínica, de fitoterapia nas patologias. Bem-vindo, Rafael. A gente sabe que nós não podemos prescrever ginkgo biloba, mas nós precisamos conhecer a farmacologia dessa planta para poder orientar os nossos pacientes. E aí, uma pergunta esses dias, tem uma aluna que ela me perguntou assim, mas professora, eu estou começando agora, quanto eu vou cobrar pela minha consulta? Quanto custa uma consulta com fitoterapia? Depende. Depende do perfil do seu... Também, Rafa, saudades. Depende de onde você trabalha, depende do perfil clínico, do perfil socioeconômico do seu paciente e depende também da sua capacidade profissional para trabalhar com prescrição de fitoterapia e você vai estabelecer o valor da sua consulta. Então, pessoal, eu estou no YouTube também, tá? Quem quiser ir lá para o YouTube. Oi, Maria, tudo bom? E aí, a gente vai falar de quê? A gente vai falar de preço de consulta ou a gente vai falar de valor? São duas coisas diferentes. Como é que eu valorizo o meu trabalho? O meu trabalho tem um valor e o meu trabalho não é barato. Quer dizer, mais ou menos, né? Quem dá aula em faculdade particular não pode falar assim, não. Porque é barato. A carne mais barata do mercado deve ser a do professor. Mas o meu trabalho tem um valor. E o trabalho de vocês tem um valor. E como é que eu agrego valor ao meu trabalho? O principal comburente, né, o combustível para agregar valor ao nosso trabalho, pessoal, é o nosso conhecimento. Conhecimento é só isso aqui? Só isso aqui é conhecimento? Que pena, não tem. É só isso aqui, pessoal? Isso aqui é um livro, ó, muito bacana, por sinal, tá? Só isso é conhecimento? Não. Bem, pelo menos no meu entendimento, não. Conhecimento é como é que eu vou fazer uma prescrição fitoterápica para o meu paciente, para ele ter adesão ao tratamento. Qual vai ser a forma farmacêutica escolhida? Ele vai poder comprar? Ele tem condições de comprar? Vai ser palatável para ele? Para ela? Hoje a nossa live é para homem. Será? Será que o meu paciente masculino ele vai querer tomar 3, 4, 6 cápsulas por dia de fitoterápico para melhorar a libido, para aumentar a taxa de testosterona? Será? Será que ele pode comprar? Será que ele pode adquirir em barrinha de chocolate, em jujuba, em xarope? Então, eu agrego valor quando eu tenho conhecimento, quando eu dou opção e quando eu trabalho com o que eu gosto. Não adianta também vocês quererem vir trabalhar com fitoterapia, estudar, fazer curso, pós-graduação, curso livre, capacitação com fitoterapia, se vocês não gostam de plantas medicinais. Se vocês não sabem que vocês estão prescrevendo cognitos, por exemplo, que é Bacopa munieri, Fisioton, que é Rhodiola rósea, Androsten, que é São Palmetto, que é Tribulus terrestre, se vocês não sabem que aquilo é uma planta medicinal, se vocês não têm entendimento e afeto pela fitoterapia. Então, por isso que eu dou muito valor ao meu trabalho, ao trabalho de N profissionais que eu conheço, que têm esse afeto pelas plantas medicinais. Que quando a gente trabalha com amor, fica tudo melhor. E outra coisa importante,
eu preciso de conhecer... Oi, João, tudo bem? Diretamente de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. Eu preciso, pessoal, de tratar o meu paciente. João, essa live é sobre saúde sexual masculina, vou falar dos fitoterápicos que podem ajudar. E não adianta eu querer tratar só dos hormônios se eu não cuidar do emocional. E isso vale, pessoal, para qualquer patologia. Sabe qual é o órgão, né, fundamental que eu preciso tratar? Preciso tratar do intestino. É lá onde tudo começa. Um paciente que tem disbiose, ou seja, uma disfunção intestinal, esse paciente, você pode fazer todas as estratégias. Quer ver como é que não vai funcionar? O que é um paciente enfesado? O que é uma pessoa enfesada? Não estou nem falando paciente. O que é uma pessoa enfesada? O próprio nome já diz, né? É uma pessoa cheia de fezes. Qual é o humor de uma pessoa cheia de fezes, pessoal? Fulano, vocês conhecem esse ditado? Fulano hoje está enfesado. Está com raiva, irado. Claro, está cheio de fezes, prisão de ventre. O intestino produz serotonina. Alguns artigos, alguns autores dizem que essa serotonina vai para o cérebro, outros ainda não dizem que não tem certeza. Mas a serotonina, ela é responsável pelo nosso humor, pelo bom humor. Imagina uma pessoa que está há uma semana, 10 dias enfesado, sem defecar, sem ir ao banheiro. Meninos, conseguem namorar? A gente sabe que a ereção peniana, ela é mecânica, né? Assim, rapidamente. Mas é legal? Com prisão de ventre? Então, onde tudo vai começar? Por que eu preciso cuidar desse intestino? Estou falando, vamos que essa live fosse sobre emagrecimento. Vim aqui trazer um montão de plantas medicinais para vocês, um montão de fitoterápico, em chá, em cápsula, em tintura, para tratar do emagrecimento. Se eu não cuidar do intestino, o metabolismo de primeira passagem vai lá para o intestino. Então, o intestino é como se a minha chaleirinha linda aqui fosse um tanque. E esse tanque, aqui dentro, eu coloquei chá de manjericão com menta. Se eu tivesse essa chaleira suja de resto de leite, resto de caldo de inhame, resto de caldo de feijão, qual seria a qualidade do meu chá? Péssima. Então, se eu tenho o meu intestino em total disfunção, se na parede do meu intestino está grudado chocolate, derivados do leite, carne, carboidrato demais, como é que vai ser a absorção dos medicamentos que eu faço uso? Então, para tratar qualquer patologia, é fundamental que eu cuide do meu intestino. Então, disbiose tem que ser tratada, tá, pessoal? Para emagrecer, além disso tudo, eu preciso cuidar das minhas emoções. E como andam as nossas emoções agora na pandemia, pessoal? Você pode escrever aqui para mim, vocês podem me contar como é que anda a emoção de vocês. Muitos de nós estamos com medo. Muitos estamos inseguros. Por ansiedade, paf. Por quê? Estamos em casa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do que vem acontecendo com a sexualidade das pessoas, tá? Como é que a gente orienta uma prescrição estratégica para tratar de um paciente, no caso aqui foi uma paciente, só para mostrar um pouquinho para vocês de como é que é uma prescrição de uma clínica estratégia para ajudar, no caso aqui de um emagrecimento, tá?
um emagrecimento de uma aluna, né, que tem a mentoria. Essa mentoria é dada dos meus alunos, e coincidentemente ela me mandou um caso de uma paciente dela que nesse momento precisa emagrecer, mas também está se queixando da libido. Quem tiver a oportunidade de ir lá para o YouTube, eu estou mostrando esse estudo de caso agora lá no YouTube. Então, olha, eram algumas pacientes dela, e a paciente 2, ela se queixa, tem 38 anos, está cansada, fadiga, que ele precisa emagrecer. Então, ó, falta de ânimo para malhar, horário, vai na academia, baixa da libido, perguntou pelo sono, ou seja, ela está cansada e baixa da libido, de libido. Então, como é que eu vou tratar essa paciente para emagrecer se eu não cuidar da fadiga física e da fadiga mental? Como é que eu vou tratar essa paciente se eu não ajudar a controlar a ansiedade? Como é que eu vou ajudar essa paciente se eu não ajudar que ela tenha mais ânimo, né? Uma animosidade para poder namorar, para melhorar a libido? Porque isso tudo faz parte de um ser humano, né, de uma mulher que também vai ajudar no emagrecimento. E aí eu não posso ficar só no emagrecimento. Então, para fadiga eu vou ajudar com rhodiola rosa. Para melhorar a libido, eu vou entrar para essa mulher com Vitânia, que é o ashwagandha, que é o ginseng indiano. E aí, para definir as dosagens, vai depender se eu vou trabalhar em formulação, se eu vou trabalhar isoladamente. É muito importante saber o horário certo da prescrição. Conhecendo essa paciente, se é uma paciente que eu já venho tratando dela, como é o caso dessa paciente, a profissional já vem cuidando, tratando das questões relacionadas ao metabolismo, à compulsão alimentar. Quais os fitoterápicos que eu vou associar? Então, nesse caso aqui dessa mulher, o que nós colocamos? Aí ela pergunta, professora, eu posso prescrever, está lá no YouTube, maca peruana para ela? Eu posso associar maca com Vitânia? Pode. Eu posso associar na mesma formulação com rhodiola rosa? Posso. Eu sempre opto por colocar a rhodiola rosa em separado. Tá, pessoal? Então, assim, é só para vocês entenderem como é necessário a gente conhecer vários tipos, né, uma gama de medicamentos fitoterápicos, saber a interação medicamentosa, inclusive entre eles, para que eu possa ter uma prescrição magistral, né, que é uma personalizada, para que vocês possam ter sucesso e agregar valor ao trabalho de vocês. Porque nós sabemos que uma paciente ou um paciente satisfeito, ele vai satisfeito no equilíbrio total, né? Assim, emocionalmente satisfeito, fisicamente satisfeito, com a libido em dia, namorando. Quando a gente namora, a pele fica muito mais bonita, inclusive. Isso agrega valor, porque esse paciente vai passar essa informação para a gente. Para a gente e para frente. Né, vai contar para outras pessoas. Por isso que muitos de vocês já trabalham junto com outros profissionais, né, nutricionista com enfermeiro, nutricionista com psicólogo, médico com psicólogo e enfermeiro, farmacêutico com médico e enfermeiro, fisioterapeuta com enfermeiro, nutricionista e médico. Os profissionais biomédicos também estão atendendo na clínica, trabalhando. E aí eu vou entrar agora, assim, direto, né? Já conversei um pouco com vocês, na saúde sexual. Né? O que está diretamente relacionada à saúde sexual? E aí a gente vai falar os hormônios. Claro, o estrogênio, né? A progesterona,
o estradiol, a testosterona, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, estão diretamente relacionados à nossa libido. E o fator psicológico? O fator psicológico influencia. Por isso eu falei lá para vocês que eu preciso cuidar do meu paciente como um todo. A ansiedade, a fadiga física e mental, a depressão, uma tristeza, né, é diferente, tristeza e depressão são diferentes, pânico, tudo isso, pessoal, os fatores psicológicos, eles vão afetar diretamente na nossa resposta da nossa libido. E em relação aos meninos, especificamente, a disfunção erétil, isso tem sido uma queixa frequente agora na pandemia, os homens reclamando da disfunção erétil, e da baixa da libido, ela está diretamente relacionada ao aumento do colesterol. O colesterol, ele aumenta por fatores genéticos, alimentação e também por fatores estressores. O estresse leva ao aumento do cortisol. Pode levar ao aumento do cortisol, que pode levar ao aumento do colesterol. Então é importante tratar desse colesterol. Uma vida sedentária, eu acho que uma vida sedentária piora tudo. É importante uma atividade física, seja ela qual for. Uma caminhada de 45, 30 minutos por dia. A gente está na pandemia, mas tem condições de fazer caminhada. Uma esteira em casa, uma bicicleta elétrica em casa, quem pode ter, sabe? Uma natação, mas é importante, é fundamental. Outro fator que prejudica muito a ereção peniana, o tabagismo, o cigarro, tá? Então, tem que ficar atento. Diabetes, Diabetes é uma doença pessoal difícil de tratar. Os pacientes diabéticos, eles acham que a diabetes nunca acontece com eles, os fatores como amputação de membros, perda da visão, nunca acontece com eles. Nós sabemos que a diabetes, o paciente diabético, ele precisa de ter uma restrição alimentar, mas é possível cuidar, é possível ficar bem. E a obesidade, A obesidade, ela está relacionada, ela pode desencadear hipertensão, uma pressão arterial elevada, pode levar ao diabéticos, pode levar também a problemas cardíacos. E aí, nós sabemos que o eixo hipotálamo, hipófise, gonadal está diretamente relacionado à produção de hormônio, porque produz o hormônio liberador de gonadotrofinas, e aí esse hormônio chega à hipófise, estimula as células gonadotróficas a produzirem o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Então, os fitoterápicos, eles podem agir de duas formas. Então, agora a gente está falando da fitoterapia, dos fitoterápicos, diretamente para a atuação na resposta da performance da libido masculina, tá? Então, eles podem agir ativando as enzimas antioxidantes e estimulando a produção hormonal, assim como eles podem agir como fito-hormônios. O que são fito-hormônios? São plantas medicinais que produzem substâncias químicas parecidas com esteroide. Então, elas têm na sua estrutura molecular alguma parte da molécula, a gente vê aquelas desenhos de molécula. Não tem nenhum aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver o fenozídeo, essa estruturazinha aqui dessa molécula. Ele tem um núcleo esteroidal, ele tem um núcleo muito parecido com o esteroide. Então, pelo encaixe, que a gente chama de chave fechadura, muitas plantas medicinais atuam como fito-hormônios. Então, é disso que a gente vai conversar um pouquinho. E aí eu separei
para falar para vocês sobre uma planta medicinal que eu gosto muito. Eu já trabalho com ela há muitos anos e vocês encontram, inclusive, em casa de produtos naturais, que é uma especiaria, que é o fenogrego, né? O fenogrego a gente compra em casa de produtos naturais também as sementinhas dele, né? Ela é um tempero muito utilizado em pratos que podem causar uma sensação de empanchamento, porque ela é digestiva. O fenogrego também é utilizado em forma de compressa para dores articulares, artrose, artrite, Então, é uma planta medicinal que a gente pode estar utilizando ela em forma de pó. Vende-se também o pó dela, em casa de produtos naturais. Então, como eu prometi para vocês, até teve uma pessoa que me perguntou o que era uma tintura, me perguntou hoje, acho que foi no feed ou no direct ou em algum grupo que eu tenho, que eu faço parte de fitoterapia, o que era uma tintura. Tintura, pessoal, é uma forma farmacêutica líquida, onde nós fazemos isso em farmácia de manipulação, em laboratórios de fitoterapia, em laboratórios de indústria mesmo, né, de fitoterápicos, aonde nós colocamos a planta em contato com o líquido extrator, que é o álcool, e tem toda uma técnica, né, de um procedimento para fazer. A planta, a parte da planta, ou às vezes até a planta inteira, fica em contato com as sementes, no caso aqui do fenogrego, e se administra essas gotas em água. Então, depende do paciente, depende da patologia, de 20 gotas até 5 ml em 75 ml, de 30 até 5 ml da tintura em 75 ml de água, tá? Depende do paciente, depende da patologia. Outra característica do fenogrego, o fenogrego, como ele é uma semente, nós também podemos prescrever para os nossos pacientes o chá. Lembrando que a semente é a parte mais dura da planta, nós vamos ter que fazer esse chá pela técnica da decocção. Comprando o pó, como é o caso desse aqui, ó, a gente pode pegar esse pó, misturar em mel ou melado. Se o paciente for diabético, em palatinose, posso misturar em um suchá, ou seja, posso fazer com açaí, posso fazer com banana, tá? Agora, tem também os extratos secos. Então, quem é o fenogrego? O fenogrego é uma especiaria muito apreciada na Índia, na China, muito utilizado na medicina Ayurveda. O nome científico dessa planta é Trigonella fenogrecum, né? Popularmente conhecido como fenogrego. A parte utilizada são as sementes, como eu falei para vocês, e essa planta tem uma classe de substâncias químicas, que são as mucilagens. Ela também tem alcaloides, como a colina e a trigonelina, e tem os fenozídeos. Tá? Os fenozídeos são as substâncias que são saponinas responsáveis pela atividade terapêutica do fenogrego. Então, como é que ele atua? Né? Possivelmente, o mecanismo de ação ele vai estimular o que a gente lê no livro lá, uma sigla chamada GnRH, que é o hormônio liberador da gonadotrofina, lá pelo eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Então, o que ele faz? Né? Ele vai estimular o LH e ele vai aumentar a produção de testosterona testicular. E ele vai aumentar a síntese de testosterona. Com isso, eu vou ter uma melhora, né, da libido. Ele vai também, esses fenozídeos, entre eles um que se chama furastanol,
ele vai complexar com colesterol. Então, o colesterol lá do fígado, permitindo que o colesterol seja usado para síntese de hormônios esteroidais. Porque eu preciso do colesterol para fazer a síntese dos hormônios, como aqui no caso a testosterona. Então, o que ele faz? Ele promove um deslocamento dessa testosterona que está ligada ao hormônio liberador de gonadotropina, né? E ele vai, com isso, aumentar a testosterona livre. Ele aumenta em média de 98% a 99% da testosterona. Então, isso é um ponto extremamente positivo para o uso do feno grego. E aí a gente vai usar tanto o extrato seco, quanto as cápsulas, né, quanto o pó. Só que o pó a gente vai ter que usar uma quantidade muito maior. Então, quais são as principais indicações que a gente vê na literatura? Ele aumenta a testosterona total, ele aumenta a testosterona livre, com isso ele vai melhorar a virilidade. E aí tem uns artigos que falam, né, que em 4 semanas, de 4 a 8 semanas com o uso do feno grego, a gente já vê uma resposta em homens acima de 40 anos de idade. Então, isso significa que 40 anos de idade já está na hora para alguns homens, né, principalmente nessa pandemia agora, de começar, né, a fazer uso. Então, o tempo de tratamento desse fitoterápico deve ser em ciclos. O que normalmente, Rafael, a gente recomenda? Usa por 8 semanas, ou seja, 2 meses, dá uma parada e, se necessário, volta novamente. Então, esse é o ciclo, tá? Para quem deseja prescrever, o extrato seco que nós encontramos no mercado, ele é padronizado a 50% de fenozídeos, 300 miligramas 2 vezes ao dia. Se vocês tiverem um paciente que não tem condições financeiras de comprar o extrato seco, vocês podem estar recomendando o chá pela técnica da decocção, como eu falei para vocês no início, tá? E aí são 2 colheres de chá, aquela colher menorzinha que tem por volta ali de 2 gramas, para cada 500 ml. Então faz 500 ml, meio litro de chá e toma por dia. Fazer pela técnica da decocção significa ferver junto com a água, tá? O pó, se vocês quiserem administrar o pó, aí o pó eu já coloco uma quantidade maior do que nas cápsulas. Eu já vou colocar 500 miligramas, tá? 500 miligramas de pó dá por volta de 1 colher de café. Então, isso vai muito da densidade do pó, tá? Em mistura no mel ou no melado, essa é uma das formas de se usar o pó do feno grego. Então, essa é uma das plantas que eu trouxe hoje para falar para vocês. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Tribulus terrestris. Semana passada, na live da semana passada, se não me engano, ou em uma das lives que nós fizemos, a Anvisa tinha colocado uma resolução dizendo que o Tribulus terrestris ele só poderia ser prescrito por médico, porque ele aumenta, ele afeta a testosterona, com isso ele é um hormônio, e nós sabemos, o Tribulus ele era vendido em qualquer casa de produtos naturais. A granel, como por exemplo, essa mistura de pós que eu tenho aqui dentro tem Tribulus terrestris. E aí a Anvisa, né, pensando em cuidar da saúde da população, resolveu que não pode mais ser vendido o Tribulus terrestris em casa de produtos naturais, porque ele é um medicamento fitoterápico e não um suplemento. Boa noite, Lima. E não um suplemento. E aí a Anvisa disse que ele só poderia ser de prescrição médica.
E aí foi um choque, assim, para nós, prescritores, que trabalhamos com tríbulos há anos, vocês, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, né, que não médico, trabalhando, estudando fitoterapia, né, estudando tanto a farmácia, as indicações quanto as contraindicações, avaliando seus pacientes na anamnese, vocês não poderiam mais trabalhar com tríbulos terrestres. Aí a Anvisa reviu, né, e ela voltou com a legislação dizendo que todos os... Bem, esse foi o meu entendimento e de alguns colegas que trabalham com fitoterapia, inclusive na farmácia de manipulação, que todos os profissionais de saúde capacitados podem prescrever, dentro das suas legislações, eles podem prescrever o tríbulos terrestres para ser manipulado, né? Em farmácia de manipulação, tem um medicamento chamado Androsten. Ele é feito, né, ele é produzido com extrato seco de tríbulos terrestres. Então, pessoal, o tríbulos, ele é uma planta muito curiosa, né? Ele ajuda a aumentar a testosterona em homens e mulheres. Ele ajuda a transformar a testosterona em a dihidrotestosterona. Então, com isso, vai aumentar a taxa de testosterona livre, vai melhorar a libido. Nas mulheres, assim como nos homens, tem-se um ganho de massa muscular. Nos homens é muito maior que nas mulheres. E tem uma vantagem para essa planta. Na verdade, todas as plantas medicinais que eu falei aqui para vocês hoje, né, assim como o Piphaphia paniculata também ajuda um pouco, a Vitânia ajuda um pouco, mas o feno grego e o tríbulos terrestres são plantas medicinais que aumentam a taxa de testosterona e são livres de doping. Então, é uma planta medicinal que os atletas usam exatamente para quê? Para melhorar a performance física, para ganhar uma massa muscular mais rapidamente. E aí eu separei uma outra planta que eu quero falar um pouquinho dela para vocês, que é Mucuna prurins. A mucuna é uma planta medicinal, a gente acha aqui também em casa de produtos naturais, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre ela, não, mas só para que vocês conheçam que existe essa possibilidade também de se trabalhar com mucuna, né? Então, a parte utilizada delas também são as sementes, tá? Ela aumenta os níveis de dopamina. Então, tem muitos estudos. Uma pessoa me perguntou hoje também sobre fitoterapia para Parkinson. Nós trabalhamos com Bacopa munieri, ajuda bastante, mas a Mucuna prurins, ela é a planta medicinal que dá o melhor resultado para Parkinson. Por quê? Ela é rica em L-dopa, em levodopa, que é um aminoácido precursor do neurotransmissor, que é a dopamina. Então, ela, além de melhorar, aumentar a testosterona, ela melhora também os quadros de Parkinson. O Parkinson é um assunto para outra aula, mas só porque uma pessoa me perguntou hoje, aí eu resolvi trazer a mucuna para essa aula. Então, ela aumenta os níveis de L-dopa, um inibidor da somastatina. Então, ela vai estimular a produção do DEA, né, que é a dehidroepiandrotestosterona, que atua nos receptores androgênicos. Então, ela promove uma conversão da androestenediona e androestenediol em testosterona. Ela vai aumentar uma enzima chamada CYP17, que está dentro do grupo do citocromo P450, e ela vai fazer uma inativação da aromatase, da alfa-aromatase. Então, todas as vezes que vocês forem estudar hormônios, plantas medicinais relacionadas à sexualidade, a hormônios, é muito importante vocês pensarem na alfa-aromatase. Com isso, o que ela faz?
ela aumenta o hormônio luteinizante e ela aumenta a testosterona e vai diminuir o FSH e a prolactina. Então, a Mucuna pruriens é uma planta medicinal que aumenta a concentração de testosterona, melhora a libido, está relacionada também ao aumento da fertilidade, ela melhora a espermatogênese, tudo isso via o eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Ou seja, ela vai resolver, vai ajudar muito. O romã, inclusive o Luiz Otávio, tem uma aluna médica da PUC, onde eu dou aula na medicina integrativa, ela trabalha com romã. Né? Eu estou preparando um material, uma aula que eu vou dar também sobre saúde sexual, e uma das plantas também que eu vou estar falando lá é o romã. Então, a Mucuna pruriens, né, ela vai aumentar o hormônio, o LH, vai aumentar a testosterona. Então, é uma planta, é um recurso maravilhoso para a gente trabalhar também com ela, para melhora da libido. Né? O extrato seco dela é padronizado a 20% de L-Dopa e a gente vai trabalhar com 400 miligramas 2 vezes ao dia. Aí, como eu falei para vocês, é muito importante também conhecer os efeitos adversos. Né? Doses elevadas da mucuna pode causar uma superestimulação, aumento da temperatura corpórea, ou seja, não é um fitoterápico para eu trabalhar com ele na menopausa, não é um fitoterápico recomendado, insônia, náuseas, transtornos gastrointestinais, então são uma das características. Ele não deve ser usado para paciente com hipoglicemia ou diabéticos, só sob supervisão médica. Tá? Por quê? Porque, como eu venho falando, sempre falo para vocês, as plantas medicinais, elas atuam em vários sistemas do nosso corpo. Ela baixa a taxa de açúcar, de glicose. Então, se eu já tenho um paciente com diabetes, eu tenho que ter cuidado com a prescrição da mucuna. E eu não devo associar com inibidores da monoaminoxidase e para pacientes que têm síndromes andrógenas excessivas, porque eu vou estar aumentando a atividade androgênica. Então, pessoal, essa é mais uma planta medicinal. A gente tem assim, eu acho que dá uma relação aí de como fito-hormônio, tem uma relação aí de umas 20 plantas medicinais para se trabalhar na saúde sexual do homem e da mulher. E aí eu estava fazendo uma busca esses dias, né? Assim, o que pode melhorar a ereção peniana, e aí eu achei um gel, creme, mas ainda são incipientes, né? Os estudos para confirmar que os produtos de uso externo aumentam e melhoram e mantêm essa ereção por mais tempo. Uma outra planta que faz isso e faz muito bem é o Piphaphia paniculata, que é o ginseng. Né? Ele melhora muito a ereção. O nome dessa última planta foi Mucuna pruriens. Então, pessoal, é isso. Esse é o recado dessa live. Mucuna pruriens. É sobre isso que eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês, né? Para quebrar um pouco desse tabu aí da libido masculina, né? Os meninos que puderem e que quiserem trabalhar na prescrição de fitoterapia para a sexualidade masculina, é só estudar, pessoal. Eu preparei também para mostrar para vocês um suchá. Hoje eu fiz um suchá energético, né? Eu botei um pouquinho aqui dentro de tríbulos, de ginseng, de maca peruana. Né? A base dele foi chá de menta, né? Eu peguei lá na minha horta, que a menta também, ela combina bem com esses pós, e coloquei melancia. A melancia também é uma planta muito importante, é uma fruta muito importante para a saúde do homem, porque ela também é rica em licopeno. E nós sabemos, né, da hiperplasia benigna da próstata, do câncer de próstata, e
eu preciso de cuidar da próstata também, porque ela também está relacionada à produção de testosterona. Tem algum fitoterápico para tratar a ejaculação precoce? Para tratar a ejaculação obrigada pela pergunta. Para tratar a ejaculação precoce, eu preciso controlar a ansiedade. Né? Tá muito relacionada à ansiedade. Então lembra que eu falei para vocês que os fitoterápicos eles vão atuar, né, nos hormônios e eles vão atuar como chave fechadura diretamente para a questão hormonal. Agora, nós precisamos cuidar dos fatores psicológicos, que um dos fatores que afeta a nossa libido e a ejaculação precoce faz com que a transa, né, o ato sexual termine rapidamente. Então aqui nesse caso a gente vai entrar com fitoterápicos na saúde mental. E aí tem uma gama deles, né, que a gente pode estar utilizando para poder cuidar desse psicológico. Aí vem, como eu mostrei para vocês, melissa, passiflora, capim-limão, eritrina mulungu, tem várias. Né? Uma das contraindicações do tríbulos terrestres eu tenho que ter um certo cuidado com o paciente hipertenso, tá? E o paciente também que tem aí uma disfunção na produção da testosterona. Então, tem que dar uma olhada com calma antes de prescrever, tá? E prescrever na dosagem correta. O que é bom de trabalhar com plantas medicinais? Que quando eu paro, eu retiro a tomada do medicamento, rapidamente o paciente volta ao normal. Mas o tríbulos é um fitoterápico que ele vai atuar diretamente no aumento da taxa de testosterona. Tá legal, pessoal? Quem tiver lá no YouTube, quiser fazer perguntas por lá também, pode me chamar. Era isso que eu queria. Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu clicar aqui. Minha mãe disse que caiu porque tá chovendo. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Obrigada. Gratidão pela presença. Semana que vem tem uma convidada, que é a doutora Priscila Pirro, médica maravilhosa. A gente vai continuar conversando sobre saúde sexual, a gente vai falar sobre saúde da mulher. Provavelmente o nosso assunto vai ser sobre libido, né? Claro, e sobre menopausa. Obrigada a todos vocês. Oi, Bianca, obrigada. A beterraba é uma planta que, para ser usada como suco, ela é maravilhosa, inclusive para a produção de óxido nítrico, para melhorar os quadros de dor. E o óxido nítrico está muito relacionado também à próstata. Então tem alguns, a gente pode um dia fazer uma live, posso chamar uma nutricionista para fazer uma live para a gente falar sobre alguns legumes, né, que são utilizados como suplementos. Obrigada, Mônica, obrigada por ter vindo, obrigada a vocês todos, muito obrigada, já irei ser, obrigada, vem ser figurinha nas minhas lives. Amor, meu cabelo? Menina, eu tô de mal do meu cabelo perdeu o corte, tá uma doideira, eu arrumo ele de um jeito, ele não fica, mas que bom. Pessoal, muito legal, muito bom que vocês vieram. Continuem voltando. Volta amanhã. Suchá com beterraba. Você sabe que eu tô com uma beterraba aqui guardada para fazer suchá e eu esqueço dela. E eu preciso muito. Eu vou assistir uma aula. Eu tenho uma aula para assistir sobre beterraba. Eu vou assistir e me pergunta, Luiz Otávio, faz um favor, me manda um direct me lembrando da beterraba, que eu dou uma estudada melhor nela, e na próxima live, antes de entrar no assunto, eu falo sobre a beterraba para vocês, tá bom? Obrigada, Sidney, obrigada a todos vocês, que bom que vocês gostaram, a ideia é essa. Não, eu falei volta amanhã, mas não é amanhã não, amanhã eu dou aula. A live vai ser toda quarta. Semana que vem vai ser na terça.
Semana que vem eu tenho um compromisso, pessoal. Quarta-feira. E eu não posso... Cássia, que linda! Tô aqui no Miá, tá uma lua linda. Vem pra cá. Manda assim, Luiz. Então, pessoal, a live vai ser terça-feira, tá? Quarta-feira eu tenho um compromisso. Daniela, volta. Vamos continuar. Assim, tô aqui de coração aberto para agregar valor à minha pessoa, porque conhecimento que fica guardado e não é passado para frente... É mesmo? É beterraba com coco ralado? Pessoal, vou experimentar. Saudações fitoterápicas. Até mais vê-las e até mais vê-los. E vamos cuidar da nossa saúde sexual, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Gratidão. Até a próxima.